Você já pensou que para ter resultado na sua equipe, talvez você precise desligar uma ou duas pessoas? Talvez você já tenha pensado isso mais de uma vez. Essa pessoa não entrega, assim não dá, eu vou ter que trocar. Mas deixa eu te provocar hoje. E se o problema não estiver nas pessoas? E se o que precisa mudar for a sua forma de liderar? Porque no final, somos o que repetidamente fazemos. E se você repete os mesmos comportamentos como líder, os mesmos resultados, inclusive os negativos, vão continuar se repetindo. Então talvez não seja sobre trocar a equipe, seja sobre ajustar a sua liderança. Chegamos a mais uma pílula da Jornada do Líder Inspiracional, uma série de 52 missões semanais práticas, ou seja, um ano para desenvolver a liderança que inspira pessoas e transforma equipes. E hoje você vai aprender sobre o poder do engajamento e quais são os comportamentos do perfil de sucesso de um líder que de fato consegue resultados com e através das pessoas. Fala-se muito sobre engajamento, mas deixa eu te perguntar com sinceridade, você sabe de verdade o que é engajamento? Porque muitas vezes a gente confunde engajamento com pessoa animada, pessoa feliz, pessoa de bem com a vida, mas não é isso. Engajamento não é humor, engajamento não é simpatia, engajamento é comportamento. Engajamento é quando uma pessoa está disposta a dar mais de si. É o esforço extra, é ir além do mínimo, é fazer não só o que foi pedido, mas o que precisa ser feito. Porque quando alguém faz só o básico, o resultado também será básico. Mas quando existe engajamento, o resultado muda de patamar. E para esse engajamento acontecer, ele não depende de sorte, ele se sustenta em pilares. E aqui eu queria apresentar para vocês os dois pilares fundamentais que dão sustento ao engajamento. O primeiro é o bem-estar, que está muito ligado ao ambiente físico de trabalho, ferramentas mínimas para executar, clima da equipe, e ao longo da nossa jornada a gente vai trabalhar vários pontos que vão ajudar a construir esse ambiente que sustenta o engajamento. Mas hoje esse não é o foco principal. O foco principal é no segundo pilar, o suporte organizacional. Aqui entra o ponto mais importante da nossa conversa de hoje, ou seja, o papel do líder, o seu papel. Porque não adianta ter um bom ambiente, não adianta contratar boas pessoas se não existe uma liderança atuante. O engajamento não vai se sustentar. Por isso é crucial você entender, engajamento não acontece sozinho. Ele é construído diariamente pelo líder. Agora não é a Verena falando. Eu trouxe para vocês a famosa pesquisa da Gallup para comprovar isso. Para quem me conhece sabe que eu sou fã da Gallup, um dos principais institutos de pesquisa do mundo. E eles fizeram uma pesquisa global exatamente sobre o que a gente está falando, o poder do engajamento. Uma pesquisa que para mim mudou completamente a minha forma de pensar e atuar com as equipes ao longo da minha carreira. Essa pesquisa foi feita com mais de 225 mil pessoas em 142 países, ou seja, mapeou diferentes culturas, diferentes perfis, diferentes negócios. E ela trouxe um dado realmente chocante. 63% das pessoas são desengajadas. O que isso significa? Cumpre o horário, faz o mínimo necessário, não colocam energia extra, mas pode piorar. Olha isso, 24% é ativamente desengajado. Aqui o negócio pega, porque não só não entregam o resultado, como contaminam o ambiente, desmotivam, desacreditam, puxam as pessoas para baixo. E se a gente somar esses dois indicadores, a gente está falando que 87% das pessoas, ou seja, quase 90% das equipes no mundo, não são engajadas por natureza. As pessoas engajadas são minoria. O resto precisa de ambiente e, principalmente, liderança. Justamente os dois pilares que sustentam o engajamento que a gente acabou de ver. E aí vem o outro lado. Apenas 13% são engajadas por si só.
Quem são essas pessoas? São aquelas que, independente de um bom líder, um bom ambiente, dão o seu melhor. Fazem isso porque são autoengajadas. Talvez você que está me ouvindo esteja nesse grupo e por isso você se frustra tanto quando você encontra alguém que não é engajado. Mas o fato é que isso é minoria. E agora vem a parte mais importante. Em organizações com maior nível de engajamento, os resultados foram surpreendentes. A Gallup, com essa mesma pesquisa, mapeou 192 organizações que tinham engajamento e descobriram que o resultado ali era impressionante. 22% mais lucrativas, 21% mais produtividade, 37% menos de absenteísmo, ou seja, menos faltas, atrasos, atestados, 45% a menos de turnover, gente saindo, gente entrando o tempo todo, 30% a mais de performance do negócio como um todo. E aí vem a pergunta, como essas 192 empresas conseguiram isso? Elas contrataram pessoas melhores? Já vimos que não é o caso. Contrataram mais pessoas? Também não. E esse é mais um erro comum de liderança, achar que o problema se resolve se a sua equipe for maior, quando na verdade o que você precisa não é de mais gente, é de mais entrega. Porque pensa comigo, se você tem absenteísmo, alguém está faltando, sobrecarrega os outros. Se você tem turnover, as pessoas estão saindo, entra, sai, até ganhar ritmo, a operação vai perdendo eficiência. Você aumenta o seu time, mas não aumenta o seu resultado. Então, o que essas empresas tinham de fato de especial para conseguir 30% a mais de performance no negócio? Essas empresas tinham líderes diferentes, líderes que conseguiam gerar engajamento. E é exatamente isso que a Gallup fez, mapear o perfil de sucesso desses líderes, ou seja, o que eles fazem de diferente, como pensam, como se comportam, para gerar esse nível de resultado. E esse é o grande quê da nossa pílula de hoje. Então a pergunta é, que tipo de líder consegue gerar esse grau de engajamento que melhora resultados de uma empresa em torno de 30% ou mais? Qual é o perfil de sucesso? Vamos conhecer. Primeiro ponto, é engajado. Não existe engajar o outro sem estar engajado. Se você eventualmente fala mal da empresa em um momento de desabafo, pontual, critica estratégias, decisões, uma outra área, departamento, a sua equipe sente e repete. Para você pode ter sido pontual, mas para a equipe vira referência. Você é autoengajado, mas a sua equipe não, ela precisa de você. Então, muito cuidado com o que você fala sem pensar para a sua equipe. Segundo ponto, os líderes de sucesso têm respeito e atenção. Respeito igual para todos. Ninguém é melhor ou mais do que ninguém. Cuidado com preferidos. É claro que é normal você ter mais afinidade com algumas pessoas, mas a equipe precisa sentir que todos são tratados de forma justa. Sem isso, não há engajamento coletivo. E o que seria atenção? Esteja atento aos detalhes, às pessoas, às entregas, aos comportamentos. Aquilo que você observa vai ganhar importância e vai virar resultado. Terceiro, líderes de sucesso desenvolvem a sua equipe, dedicam um tempo para treinar. E aqui conecta com a pílula da semana passada. Um líder não espera o RH, ele mesmo desenvolve a sua equipe. Se você não viu a missão da última semana, volta lá, porque aqui é uma continuidade. Desenvolver não é também te sobrecarregar, é sobre criar formas de treinar, oportunidades na evolução do dia a dia. Você pode contar com pessoas para isso. Eu falei muito de uma série de dicas na última semana. Líderes de sucesso confiam. Quem não confia, controla demais. E quem controla demais, desengaja. E mais, quando você desconfia, a equipe tende a corresponder à sua desconfiança. Então, atenção. 4. Responsabilize. Líderes de sucesso
sabem responsabilizar com clareza. O líder inspirador não é um líder bonzinho, ele sabe cobrar, mas para isso, antes ele compartilha informação, deixa metas claras, explica o caminho, conecta com a visão. Sem isso, não existe cobrança justa. E ao mesmo tempo, quando o resultado acontece, os líderes de sucesso sabem reconhecer. Aquilo que não é reconhecido, desaparece. Se você só cobra, você destrói o engajamento. E a gente aprendeu nas Verdades Humanas uma série de dicas para conseguir reconhecer e gerar esse senso de pertencimento. Volta lá para assistir. Última característica, líderes de sucesso colocam amor em tudo que fazem. Pode parecer simples, meio bobo, mas não é. A equipe sente se você gosta do que faz, se você acredita, se você se importa, e isso contagia. Dizem que o melhor tempero do mundo para a comida é o amor, e isso vale para absolutamente tudo. Às vezes a gente olha e pode pensar, mas é só isso. Na verdade é tudo isso. Pode parecer simples, às vezes até bobo esse perfil, mas ele é muito completo e poderoso. E se a gente conseguir se inspirar nesse perfil e repetir esses comportamentos todos os dias, o resultado vira realidade. E não sou eu falando, é a Gallup, uma das maiores instituições de pesquisa do mundo, que aplicou essa pesquisa com 225 mil pessoas em 142 países e mapeou as 192 organizações em que o engajamento era maior, resultados espetaculares, porque os líderes tinham exatamente essas características. Então, a sua missão essa semana é simples e extremamente poderosa. Refletir sobre a sua liderança. Quais desses comportamentos você já tem e precisa continuar fazendo? Quais você ainda não tem, mas gostaria de desenvolver e vai atrás, busca conhecimento? E o que você precisa ajustar no seu dia a dia? Pois pode estar em total desencontro com o perfil que a gente acabou de ver. Se você fez a missão da semana 2, revisita o seu diagnóstico. Se você não fez, volta lá, entende do que eu estou falando e faça. É uma das missões mais poderosas dessa jornada. Todas as missões que eu coloquei aqui para vocês, eu apliquei. E eu posso garantir que trazem resultado. Essa da semana 2, essa reflexão feita lá e agora complementada nessa semana, mudou completamente minha forma de liderar e os resultados que eu consegui depois disso. Porque no final, nada é tão contagioso quanto o exemplo. Não é sobre ter a equipe perfeita, é sobre se tornar o líder que constrói essa equipe perfeita. Nos vemos na próxima pílula do Líder Inspiracional. Conta comigo que eu conto contigo nessa missão de inspirar as pessoas ao nosso redor.